Meus irmãos queridos, graça e paz em Cristo Jesus, eu passando aqui nesse vídeo, rapidinho, sem muita programação, em cima da hora, sem muito planejamento, só quero mesmo compartilhar um testemunho, uma experiência muito agradável, nesse dia, e que eu tenho certeza que vai servir aí de instrução, de aprendizagem e de inspiração também para você em sua caminhada cristã. Bom, hoje para mim foi um dia de trabalho, uma terça-feira muito cheia, muitos compromissos, muitos afazeres, viagens. Trabalhei em muitos locais também, prefeitura, escritório. Então, estou aqui agora no fim do dia, já anoiteceu, cansado, mas pense aí em uma extrema alegria no meu coração, porque mesmo no meio do meu trabalho, no meio das minhas atividades, do dia a dia, as coisas comuns dessa vida, temporal, terrena, o ganha-pão, mesmo nessas atividades eu pude glorificar e honrar ao nosso Pai Celestial. E isso para mim é muito consolador, porque eu gosto, irmão, sabe, de estar com o Senhor, de ter um tempo ali, um dia, uma semana, um mês, para estar ali me debruçando nas Escrituras, em oração, em jejum, buscando ao Senhor. Se é algo que, se eu pudesse, eu só fazia isso. E às vezes é lamentável para mim, ter que cuidar de outras coisas também, ter que correr atrás do sustento. E teve um tempo na minha vida que eu até cheguei a ficar um pouco assim triste, com minhas atividades seculares, porque elas eram um peso, sabe, era um fardo. Poxa, eu tenho que ir, para o meu estudo. Poxa, eu tenho que ir para o meu trabalho. Eu tenho que ir fazer isso. Eu tava ali, eu queria ficar com a minha Bíblia, com o meu comentário bíblico, com meus livros. Então, fazer as coisas, ali do dia a dia, trabalhar, estudar, era chato, era cansativo, era um peso, era desagradável. Eu ia com cara feia. Só que aí eu entendi aquilo que está lá em Coríntios, aquele versículo que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, inclusive trabalho, estudo e as coisas da vida, fazei tudo como? Para quê? Para a glória de Deus. Então, quando você entende que o nosso trabalho, o nosso estudo, os nossos afazeres, seja limpar uma casa, cuidar de uma casa, lavar prato, acompanhar alguém no médico, dar banho no cachorro, enfim, qualquer atividade nossa, por mais simples e cotidiana que seja, quando a gente entende que isso pode ser feito e vivido para a glória de Deus, aí aquela coisa que é simples, que é pequena, ela passa a ter um grande significado, um grande propósito, Não é só o petzinho, o Bob lá, que eu preciso tomar banho. Não é só ir lá no posto com aquela pessoa. Não é só, meu irmão, atender, lá no balcão. Não é só aquela pilha de louça. É mais que isso. Tem algo maior por trás disso. É glorificar a Deus. É fazer aquela coisa simples ali de modo que o Senhor seja glorificado. Então, as coisas simples passam a ter muito mais sentido. E que coisa boa é que quando a gente conhece... Perdão. Coisa boa é quando a gente consegue glorificar a Deus nessas coisas simples da vida. Que bênção, irmãos. Que felicidade. Que satisfação, Então, assim, o que é de mais brilhante para mim na minha profissão, é uma profissão muito nobre. Eu reconheço a advocacia algo muito, 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 muito nobre. Às vezes a gente consegue resolver tantas coisas, tantos pepinos, tantos problemas. A vida das pessoas são mudadas assim, sabe? Mas assim, não é isso que é maior, nessa minha profissão. O que é maior nela, o que há de maior nela, é poder glorificar a Deus. É poder fazer com que o reino dele avance. E poder ajudar ali as pessoas, meus clientes, a se achegarem mais a Deus. E foi isso que aconteceu nessa tarde. E por isso que eu estou tão feliz assim ao final desse dia. Deixa eu contar então, a história
para que você aí se alegre junto comigo, seja instruído, animado e inspirado também a fazer tudo o que você tem para fazer para a glória de Deus, certo? Então vamos lá. Eu fiz uma viagem hoje com, né, 2 clientes. A gente tinha que fazer um procedimento no banco, então nós fomos e cada um estava vivendo uma situação, né, específica que estava desonrando a Deus, né? O primeiro cliente, ele estava se divorciando da sua mulher. Interessante, esse cliente já um idoso, quase 70 anos, casado no civil, há mais de 40, e agora deu na cabeça de separar, né? Brigou com a esposa por um motivo banal, uma questão lá de casa, né? De construir uma casa nova ou não. Coisa muito, muito, assim, bizarra. E tava, né, já estava me perguntando como é que funciona essa questão, né, da partilha dos bens, como é que faz lá no cartório, o papel. Aí eu comecei a conversar com ele, né? Eu comecei a aconselhar ele. E, nossa, foi a estrada toda, indo e vindo falando sobre isso, né? E eu falei, ó, meu querido, Deus odeia o divórcio, né? Ó, o casamento, as regras do casamento não é tu que dita, que diz as regras. Quem criou o casamento foi Deus. E Deus falou que aquilo que foi unido não separa. O homem não pode separar. Então ela é a tua mulher e fui falando. Aí, irmãos, ó que coisa. Teve um momento lá que eu finalizei o procedimento com ele no banco e fui cuidar do procedimento do outro cliente. Aí deixei ele mais soltinho. Pessoa que não, ele sumiu, né? Desapareceu, não consegui mais ver onde ele estava. Ele foi lá na praça, no comércio lá. Aí quando ele voltou, eu achei muito linda essa parte. Ele voltou com uma garrafa de café nova. Ele comprou uma garrafa de café nova, inclusive moderna, né? Você aperta o botão lá e o café sai. E eu perguntei, mas senhor, para que essa garrafa de café? E aí ele respondeu que era o presente dele, né? Para a mulher dele, que ele ia voltar para casa e ia levar esse presente para ela. Nossa, meus irmãos, que felicidade. E ele falou, não, moço, que loucura, que besteira essa minha, né? Uma cabeça quente, como é que eu, não dá certo fazer isso. Tem que viver mais a mulher, né? E então né, nessa nossa conversa, né, ele mudou de ideia. Aí eu te pergunto, o que é mais precioso, meu irmão? Né? Dinheiro que a gente ganha nos processos, vencer uma causa, conseguir um benefício, uma aposentadoria. O que é maior? O que é mais nobre? Né? Eu acho que a maior ajuda que eu dei a esse cliente foi essa. Não foi ter conseguido a aposentadoria dele, não. Foi ter cooperado, ajudado ele a compreender qual era a vontade de Deus na vida dele. Então isso foi muito bom. O outro cliente agora, o segundo cliente, né, o aconselhamento para ele foi no sentido inverso. Né? Se pro primeiro eu falei para ele não separar da mulher, o segundo foi o rapaz, separe. Porque, na verdade, a pessoa com a qual esse segundo cliente estava se relacionando não era a mulher dele. Né? Não havia ali um casamento, era uma relação promíscua, né? Sem o compromisso sexual, sem o compromisso do matrimônio. Então, era algo que Deus também não estava se honrado. Né? Era o pecado, né, da fornicação. Então, eu também pude aconselhar, orientar, direcionar, falar que aquilo era pecado, que desagradava a Deus, que não ia fazer bem para ele. E aí, já no final da viagem, né, ele perguntou como que pediu, né, para eu falar lá qual eram as palavras que ele devia usar, porque ele ia conversar com a mulher e, né, pedir para terminar o relacionamento, que, né, não ia dar mais certo, que eles iam ser apenas amigos, e ele reconheceu também. Então, meus irmãos, o Senhor foi glorificado. Não estou importando o tanto que eu ganhei nisso de dinheiro, tanto que como que foi bonito os processos. Tem algo maior que isso. O Senhor foi glorificado. Então, eu queria com essa experiência, né, te estimular, te encorajar
a você ter essa perspectiva em relação às suas atividades temporais, né? Tudo isso aconteceu aqui em um dia de extrema correria. Nem tomei café hoje. Almocei fora do horário, né? Tô aqui exausto, um dia cansativo. Não orei hoje ainda direito. Nunca li a Bíblia hoje direito, nem foi no meio do Panavoê. E o Senhor foi glorificado dessa forma. Então, muitas pessoas, né, elas gostariam de poder ter mais tempo para Deus, elas não conseguem ter, estão muito comprometidas em coisas que não dá para se descomprometer. Então, o que fazer com essas pessoas? Né? Viver longe de Deus, um relacionamento frio com Ele? Não, meu querido. Você pode glorificar a Deus nas coisas simples que você faz. Então, faça essas coisas simples com amor, como se fosse para Deus, não para o homem. Trabalhe não como se fosse para o seu patrão, né? Que a maioria dos patrões são chatos, são incompreensivos, são tiranos. Não, não trabalhe para ele. Trabalhe como se fosse para Cristo. E faça tudo, irmão, com amor para glorificar a Deus. Então, uma coisa simples passa a ser um meio de edificação da tua fé, um meio de glorificação do nome de Deus. Então, meu querido, faça isso. Eu não sei o que é que você faz, estudo, atividade doméstica, onde você trabalha, mas você pode trabalhar para a glória de Deus, para fazer Deus conhecido, para mostrar às pessoas que trabalham ao seu lado com que tipo de coisa Cristo se parece, como que ele é, como que é o perfil, o caráter dele. As pessoas podem ver isso em tua vida, no teu trabalho, no teu dia a dia. Então viva para a glória de Deus, inclusive nas atividades seculares, no trabalho, no estudo, nas coisas simples da vida. Amém?